Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Hoje, terça-feira, 9 de novembro de 2021, nossa aula de língua portuguesa. Na aula anterior, do dia 4 de novembro, que foi quinta-feira, nossas atividades foram aqui no português, língua portuguesa, sucesso, né? A gente falou sobre palavras escritas com QU, né? A gente viu que quando vier seguida da vogal QUA, aí sempre pronunciaremos o U, a pronúncia será quá. Quando vier QUO, também será sempre pronunciado a vogal U, quó, então quá, quó. Já com E e I, às vezes é pronunciado, às vezes é que, às vezes é que, às vezes é que, ou às vezes é qui, tá? Então, A, O, a gente sempre pronuncia a vogal U. E, I, vai depender da palavra. Aí eu deixei para vocês um trava-língua, né? O que cacá quer, cacá quer caqui. Qual caqui cacá quer? Cacá quer qualquer caqui. E também duas atividades, que a gente vai fazer a correção agora, tá? Então, pega aí teu livro de língua portuguesa, sucesso, para acompanhar a correção. Então, deixei para vocês a página 158 e 159. Na página 158, tinha a seguinte atividade. Essa primeira questão era de acordo com a cantiga Macaquinho no Coqueiro, tá? Então, pergunta. Diz assim, 1. Releia a cantiga Macaquinho no Coqueiro para responder as questões a seguir. Então, deve-se voltar para a página 147 para poder fazer a leitura, a releitura, né? Diz assim, o macaquinho no coqueiro pula aqui e corre acolá. Cata coco o dia inteiro e não para de saltar. Vê se pula com cuidado para não cair e se machucar. A primeira pergunta é, na letra A, quem é a personagem e onde ela se encontra? A personagem da cantiga é o macaquinho, que está no coqueiro, tá? B, o que a personagem faz o dia inteiro? Pula aqui, corre acolá, cata coco e não para de saltar. Então, você pode colocar pula, corre, cata coco e salta, né? Ou não para de saltar. Letra C. Escreva todas as palavras que apresentam QU. Apenas 3 no texto. Macaquinho, coqueiro e aqui. 2. Reescreva as frases, substituindo as imagens pelo seu respectivo nome. Frase da letra A. Eu não saio de casa sem o meu leque. Eu não saio de casa sem o meu leque. B. Minha irmãzinha tem 4 anos. C. Vou consertar. O liquidificador está quebrado de novo. Tá? Então, sequência de respostas. Letra A, leque. B, 4. C, liquidificador. Liquidificador. Já na página 149, eu achei um pouco difícil essa atividade, né? Em sala, umas 3 ou 4 palavras ficaram sem ser descobertas, tá? Então, o que é que você deveria fazer? Você deveria desembaralhar as sílabas e escrever as palavras dentro aí do retângulo. Depois, marcar a coluna correspondente ao som do U. Se o som do U é pronunciado ou se o U é mudo, se não tem som. Então, a primeira palavra é aquático. Aquático, com certeza, o U é pronunciado, porque é seguido de A, né? Q-U-A, quá.
Depois tem pequeno, o mudo, brinquedo, mudo, 40, pronunciado, quadrado, pronunciado, qualidade, pronunciado, periquito, mudo, moleque, mudo, quitanda, mudo, requeijão, mudo. Ainda nessa questão do 3, você deveria escolher uma das palavras acima, uma dessas palavras que você desembaralhou, e formar uma frase do tipo: o peixe é um animal aquático, tá? Aquele menino é pequeno. Uma dessas palavras e escrever uma frase, muito tranquilo. 4. Escreva as palavras correspondentes às dicas. Letra A, conjunto de facas, faqueiro. B, diminutivo de boca, boquinha. C, pessoa que espalha fofocas, fofoqueira. E D, o fruto do caquizeiro, caqui. Então, essa foi nossa atividade da aula passada, né? Que foi a aula de quinta-feira, 4 de novembro, certo? Aí, agora, vocês continuam com o livro aberto, página 150, porque iremos fazer a leitura do texto. Página 150, lendo o texto. A ratinha presunçosa. Era uma vez uma ratinha muito presunçosa, que encontrou uma moeda de ouro quando varria a calçada de sua toca. Assim que encontrou o dinheiro, começou a pensar como gastaria. Será que compra um vestido novo? Ou um laço cor-de-rosa? Quem sabe um lindo par de sapatos? Depois de muito pensar, decidiu-se por um lindo chapéu, todo enfeitado de flores e laços coloridos. Quando se olhou no espelho, com seu novo chapéu, achou-se tão linda que logo pensou: ah, linda assim como estou, vou poder arrumar um marido bem bonito e rico. E foi passear na cidade. Logo aproximou-se de um lindo galo, de penas brilhantes e andar elegante, que falou: linda ratinha, você quer ser minha esposa? Tenho muita disposição para trabalhar e muito carinho para lhe dar. Não, não, respondeu-lhe a ratinha. Suas penas são tão brilhantes e seu andar tão elegante que ninguém me notaria ao seu lado. E depois eu quero um marido rico, não um trabalhador. Assim, ela ia andando e recebendo propostas de amor eterno e de casamento. Mas ninguém satisfazia aquela ratinha presunçosa. Então apareceu um lindo gato, elegante, bem vestido, de anelão no dedo, com um olhar de conquistador, que lhe falou: querida ratinha, se você quer ser a rainha do meu palacete, viver coberta de ouro e roupas finas. A ratinha aceitou imediatamente. Nem pensou duas vezes. E o casamento foi realizado. Uma festa inesquecível. A noiva belíssima não cabia em si de contentamento. Assim que todos os convidados se retiraram, o gato começou a persegui-la por toda parte, a fim de devorá-la. E ele dizia: sua ratinha presunçosa queria ouro de um gato, não é? Pois você vai esquentar a minha barriga. Ha, 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 ha. A pobre ratinha corria e gritava feito uma desesperada, até que foi salva pelos pretendentes que ela rejeitara. Depois desse susto, a ratinha aprendeu
que devemos gostar das pessoas pelo que elas são e não pelo que parecem ser. Muito legal, né? Isso é um clássico infantil, tá? Não tem a autoria, não tem quem escreveu, mas é bem legal e passa aí também como uma fábula, né? Uma moral, né? Que a gente deve gostar das pessoas do jeito que a pessoa realmente é, não pelo que ela tem ou pelo que ela oferece a gente. Aí tem o nosso maravilhoso vocabulário, né? Temos aí conquistador, que conquista, namorador, decidir, que é resolver, presunçosa, pretensiosa, que quer parecer o que não é. Pretendente é um candidato, proposta é uma oferta. Então, como a gente sempre faz, após a leitura do texto, a gente tem estudo do vocabulário e trabalhando o texto, não é isso? Toda vez que vem um texto, vem estudo do vocabulário, que é um estudo voltado só para essas palavras do vocabulário, e trabalhando o texto, que é a interpretação do texto. São perguntas referentes ao texto. Então, eu tenho aí 52 e 53, certo? Vai ser a atividade de vocês. Além da leitura do texto, a gente vai trabalhar a ortografia, só que aqui no Aprender Mais, tá? Um assunto que a gente viu e fez a correção, não é? Agora, então a gente vai falar sobre o emprego do que e que. Lembra que a gente falou na aula passada e acabou de fazer a correção, né? Das palavras escritas com que, u. Só que nesse do Aprender Mais, a gente só vai falar exatamente sobre o que e sobre o que. Tá? Então, pega aí o teu Aprender Mais. Pega o Aprender Mais. Abre aí na página 120, porque logo no começo da folha vem a explicação, né? Em ortografia, emprego do que e que, depois já começam as atividades, tá? Tá aí, página 120. Aí diz assim: leia o texto e observe as palavras destacadas. Tenho aí Manequinho, Quitéria e os amigos foram a um piquenique. Levaram muitas coisas gostosas: suco de frutas, refrigerantes, bolos, queijo, quindins, quibes e etc. Então, as palavras manequinho, quitéria, piquenique, queijo, quindins e quibes escrevem-se com que e que. A gente já viu que, às vezes, o que é pronunciado a vogal U, né, do tipo que, e às vezes não, do tipo que. A mesma coisa acontece com o que ou qui, tá? De tranquilo, de quilo. Então, em algumas palavras, a vogal U é pronunciada junto à vogal E e a vogal U e a vogal I, né? E em outras palavras, não é pronunciada. É o que a gente fez a correção agora do o mudo, né? Às vezes o tem som, é pronunciado, e às vezes ele é mudo. Então, aí lembrando, lá do livro Sucesso, na sílaba quá, a vogal U é sempre pronunciada. Exemplo, qualidade, quarto, aquário. Na união que e que, a letra U às vezes é pronunciada, às vezes ela emite apenas um único som, né, junto com o que. Exemplo, sequência, queijo, tranquilo, quilômetro. Com a letra O, a vogal U será sempre sonora. A gente sempre vai ouvir o som da vogal U, assim como no primeiro caso, que é o da sílaba quá. Exemplo, longínquo, quociente. Longínquo, quociente. Aquoso. Então,
trago novamente as palavras da atividade anterior para que vocês refaçam a leitura, né? Até para enriquecer o vocabulário. Então, eu tenho 40, taquara, quartel, quarto, qualidade, quarteto, aquário, aquarela, quase, adequado, qualificado, enquanto, aquoso, quilo, quarteirão, 400. Tem moleque, pequeno, periquito, querido, esqueleto, quilo, leque, quero, 15, aquilo. Raquete, máquina, riqueza, esquilo, quente. Coqueiro, tanque, queijo, quitéria, quieto. Então, lembrando que toda vez que a gente pronunciar a sílaba quá, queuá, o U será sempre pronunciado. Qualidade. Na união que e que, queué, queuí, a letra U, ora é pronunciada, ora emite um único som junto com o que. Sequência, queijo. Sequência, a gente consegue ouvir o som da vogal U. Queijo, a gente não consegue. Tranquilo, consegue. Quilômetro, não. Com a letra O, a vogal U será sempre sonora. A gente sempre irá pronunciar, sempre irá ouvir. Assim como no primeiro caso, que é o caso da sílaba quá. Exemplo, longínquo, quociente. Então, essas leituras que eu deixo para vocês é bom para o enriquecimento do vocabulário. Acho que eu já falei várias vezes isso para vocês, né? E quanto mais a gente lê, mais rico fica o nosso vocabulário, né? E a gente consegue escrever melhor, tá? A gente vai errar menos em um ditado, em uma atividade, porque essa palavra vai estar registrada no nosso cérebro e assim a gente vai conseguir sempre lembrar qual é a escrita correta. Então, tá aí a importância de sempre fazer leituras, tá? Não deixa de ler. Como atividade, eu vou deixar para vocês 2 páginas no livro Sucesso e mais 2 no Aprender Mais, tá? No livro Sucesso é justamente aquilo que a gente falou e sabe que sempre tem, né? Estudo do vocabulário e trabalhando o texto. Então, na página 152, tem o estudo do vocabulário. Atividade 1 e 2, tá? Muito simples. Numere as palavras de acordo com o seu significado. Proposta 1, 2, presunçosa, 3, conquistador, 4, pretendente e 5, decidir. Do outro lado eu tenho candidato, resolver, namorador, pretensiosa, oferta. Você só vai precisar numerar. 1, proposta. O que é o significado de proposta? Aí você bota lá na bolinha o numeral 1. Certo? Tudo isso está na última página do texto. E temos aí o vocabulário, né? Então, tudo isso vai estar aí no vocabulário. 2, crie frases usando as palavras abaixo. Você vai criar uma frase para cada palavra. Namorador, inesquecível, elegante, presunçosa. Tá? Ah, esqueci o que é presunçosa. Vai lá no vocabulário, vê o significado e faz sua frase. Tranquilo? Trabalhando o texto, página 153. 1. Qual a principal característica da ratinha? Está lá no título, né? 2. Onde a ratinha encontrou a moeda de ouro? Também está lá no texto. 3. O que a ratinha comprou com a moeda de ouro? 4. O que a ratinha pensou ao olhar-se no espelho e achar-se linda? Todas essas
4 questões serão respondidas de acordo com o texto. Não tem que inventar, não tem que procurar outra forma de responder. Dá uma lida no texto novamente e responde. Já no aprender mais, emprego do que e que. Já na página 120 já tem o início da atividade, lá no finalzinho, tá? Então, atividade 1, página 120, complete as frases com as palavras do quadro de acordo com o sentido. No quadro eu tenho querosene, quitanda, quiabo, quermesse. Letra A, papai acendeu o lampião de... Aí você vai ver que palavra se encaixa aí. B, no fundo do quintal, papai plantou o quê? C, fui a com minhas amigas. D, fui a comprar frutas e verduras. Escolhe uma palavra para completar cada frase, lembrando que tem que ter um sentido, né? Não dá para eu pegar papai acendeu o lampião de quitanda. Não dá, né? Quitanda é aquele local onde vende frutas e verduras. Mas então tem que combinar aí as palavras na frase, tá? 121, 2. Copie cada frase substituindo o desenho pela palavra correspondente. Tranquilo. Letra A. Manequinho gosta de queijo. B. As crianças foram fazer um piquenique. C. O leque de quitéria é pequeno. 3. Separe as sílabas das palavras. Letra A. Foguete. B. Queixo. C. Quente. D. Quintal. E. Quinzena. F. Queimadura. Você vai separar em sílabas. Foguete. 3 sílabas. Aí você escreve aí foguete. 4. Leia a palavra e assinale na coluna correspondente. Líquido. QI. Aí você marca aí. Que. Queixo. Quitute. Aquela. Quibe. Quiabo. Tá? Então, escritas com que, aí você marca. Escrita com que, você marca. De acordo com a linha, né? Então, hoje a gente trabalhou leitura de texto com vocabulário e trabalhamos emprego do que e do que, né? Em ortografia, aprender mais. Então, essa é a nossa atividade de hoje, nosso assunto trabalhado, né? Um texto e uma parte de ortografia. Hoje, terça-feira, 9 de novembro de 2021. Nossa aula de língua portuguesa. Volto com vocês na próxima aula, certo? Um cheiro e até lá.